ao nosso Desejo em Cena nesse canal YouTube. Hoje, abordando o início da saga que coordenou o imaginário dos anos 90, dos anos 2000, Harry Potter, escrito pela escocesa J.K. Rowling. Eu mesmo estive lá no café, onde ela escreveu a maior parte dos seus volumes. É um café muito interessante, é um segundo andar assim, de onde você avista o café onde Robert Louis Stevenson escreveu A Ilha Misteriosa, A Ilha do Tesouro, Jekyll and Hyde. Edimburgo é uma cidade literária, eu recomendo a todos vocês que passeiem por lá, vão encontrar resquícios de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, o Walter Scott, o maior monumento de luto a um autor literário, está lá em Edimburgo. Mas o nosso assunto é a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é esse grande tema da alquimia, presente em Paracelso, presente nos primórdios da tradição, da mistura, no fundo, né, da tradição cristã, com as tradições pagãs e com a ideia de que seria possível, enfim, encontrar esta pedra, uma pedra que converteria o chumbo em ouro. Muitos pensam que essa pedra seria, então, um objeto de enriquecimento, outros pensam que isso é uma grande alegoria para a transformação da alma, transformação daquilo que há de mais pesado, de mais nefando, em aquilo que há de mais precioso. No fundo, os experimentos, as pesquisas, né, em torno da Pedra Filosofal, elas são experimentos em torno de como as pessoas se transformam, em como se dão os processos de repetição, de cocção, de mistura, de encontro, desencontro, para a produção de algo que seria, então, transcendental, mágico ou supernatural. Harry Potter é também a saga de uma geração que não se reconhece mais nos seus processos de escolarização formal. É uma saga sobre o desejo, no fundo, de um certo retorno a um momento em que o encontro com o saber era uma experiência mágico-transformativa, em que a gente teria ali, como tem nos professores de Hogwarts, seres encantados, seres capazes de mostrar para o imaginário infantil que aquilo que ele constrói na sua fantasia pode sim encontrar correlatos diretos no mundo natural, no mundo sujeito à causalidade científica, e que isso pode ser feito através desse outra forma saber, né, que a gente pode chamar de magia, mas que não está tão distante assim do que os saberes dativos, os saberes no sentido do inconsciente, os saberes no sentido do sabor, como dizia Roland Barthes ao falar da literatura, o saber que transforma, o saber que não é conhecimento e informação, mas que está ligado às experiências, então, não só de conhecimento, mas de reconhecimento. O primeiro mundo onde Harry habita é um mundo que a gente tem tios, ou seja, pais que não são pais, pais que são imposturas de pais, pais que maltratam seus filhos, né, que prendem seus filhos embaixo da escada. É um lugar muito, e um ato muito, muito simbólico, né, para uma geração que sente que está contida, presa, prisioneira dentro da sua casa e que deseja o quê? A viagem como experiência de saber. Essa viagem é iniciada por um pássaro mágico, que tem uma história na civilização ocidental, que é a coruja, representando Minerva, a Palas Atenas, a deusa da sabedoria, que, como diz Hegel, alça voo só no final do dia. Ou seja, ao final da história, ao final dos acontecimentos. E essa carta que, como diz Lacan, sempre chega ao seu destino, ainda que a gente não queira ouvi-la, né? É a carta do nosso desejo, mas é a carta em espera, a carta em souffrance, né? Como se diz, ela vai aparecendo e os tios e a tia vão repudiando, vão escondendo, vão impedindo que ele tenha acesso à carta que vem deste outro mundo, o mundo
de Hogwarts. E essa carta é uma convocação para um destino que aparece para Harry como absolutamente insólito, sobre o qual ele nada sabe, mas que de certa forma isso o atrai, até pelo próprio caráter mágico, né, em que Minerva vai convocando esse garoto e vai, no fundo, né, introduzindo a primeira mágica, né, que é luz, blim, mehr Licht, mais luz, fiat lux, como diria Goethe. Estamos em Grifinória, Sonserina, Cruvinal e Lunfa-Lunfa. As 4 casas desse outro universo, ao qual chegamos pelas mãos de um gigante, Hagrid. É um gigante que representa na mitologia grega os pais dos deuses, né? Os titãs, como Urano, Gaia, os titãs que habitavam a Terra, que hoje estão dentro da Terra. Elas saem de lá para nos trazer criaturas misteriosas, criaturas que rodeiam o próprio personagem de Hagrid. Né? Essa viagem começa pela plataforma 9 3/4 de uma estação de trem, em que você precisa atravessar um muro, atravessar uma projeção de blocos e tijolos, atravessar o concreto para ir para o outro mundo. Isso é uma grande metáfora, né? Envolve o que, assim, eu vou bater de cara contra a parede, eu vou dar minha cara num salto improvável. Kierkegaard, o único ato fundamental é aquela de se projetar no abismo sem suporte, sem segurança, sem fim, que define a nossa maior angústia, mas também a nossa capacidade de atravessá-la. 9 3/4, e eles vão para um trem que de fato existe, é uma composição que está na Escócia e que ficou desativada há muitos anos. Hoje, se vocês quiserem, podem fazer aquela mesma trajetória, onde todo mundo é reescrito, né? O vendedor de balas, as lojas, e esse profundo ensinamento que vale para nós psicanalistas, né? Quer dizer, você e seu narcisismo que escolhe qual será melhor, TCC ou Bion? Bion ou Jung? Reich ou Lacan? É a varinha que escolhe o feiticeiro. Não é o feiticeiro que escolhe para si todas as varinhas que ele quer. Então aprendam, né? E quando você estiver preparado, uma força maior o conduzirá para o seu caminho de escolha mágico dentro da psicologia, dentro dos cursos que a gente se habilita e se coloca. Bom, a vida dentro de Hogwarts, então, é uma vida onde a gente transpira uma espécie assim de autoridade legítima, de autoridade experiencial, onde cada feiticeiro, professor, tem uma relação extremamente autêntica com aquilo que ele faz. Né? Eles têm interesses paralelos, eles querem derrotar uns aos outros, mas eles têm habilidades que são tão intrínsecas que parecem dotes, que parecem assim caídas do céu, emanadas daquela pessoa. Então, o cerimonial, as mesas, a divisão das qualidades, né? Um tem a coragem, outro tem a inteligência, o outro tem a astúcia, e são maneiras arbitrárias da gente dividir as pessoas, né? Bom, o cerne da experiência, então, a gente pode dividir em 2 etapas, né? Primeira etapa é essa transposição de mundos, né? Essa descoberta de que existem outros mundos dentro desse mundo e que nesses outros mundos novas parcerias se formam, novas autoridades se constituem, vínculos inéditos são propostos, e o que você encontra lá do outro lado? O mesmo, né, equivalente do lado de cá. Competição. Então a primeira parte do episódio está dedicada ao quadribol,
né? Então, como pegar as bolas que vão de um lado para o outro, com vassouras mais possantes, é uma alegoria para o mundo adulto, né? Formado por quem tem o carro mais veloz, quem pega mais bolas, quem tem mais habilidades, e o Harry, então, aparece como esse herói improvável, esse Daverson do mundo de Hogwarts, esse Breno Lopes do universo paralelo, porque ninguém põe muitas fichas nele, mas todos o respeitam como alguém assim, estranho, que tem algo a mais, a varinha dele, ele tem uma história e ele tem uma marca. E a marca que, por exemplo, a gente vai encontrar em Édipo, tornozelos inchados, Laio, aquele que é gago, Lábdaco, aquele que manca, aquilo que caracteriza todos os heróis da antiguidade. Eles têm um nome que os remete a um defeito na carne, um defeito no corpo, que é justamente assim o traço dessa passagem intermundos. No caso de Harry, é uma marca deixada por uma operação que o torna justamente o que a gente pode chamar um verdadeiro xamã. Um diplomata entre mundos, um andrógeno, que fala várias línguas, mas que, curiosamente, não sabe exatamente sua posição no mundo. Não sabe os seus dotes, não sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, e ele está marcado por uma indeterminação de segundo nível. Não é só a indeterminação entre as suas habilidades e a realização daquilo no mundo efetivo. É como se houvesse, assim, um plano dentro do plano no qual ele está, então, participando. E é isso que o faz o escolhido para pegar a mosca, o pássaro mais importante do quadribol, e se tornar, assim, um herói num segundo sentido, que é aquele que dá provas, aquele que vence os monstros, aquele que derrota os monstros ctônicos, como a Piton, como a Sphinx, que vem de dentro da Terra, né? Os seres sob guarda de Hogwarts. Nesse quadribol, isso cabe, então, a Harry Potter. O terceiro desenvolvimento acontece quando se trata da procura da pedra filosofal e da travessia, então, da floresta, ou seja, nós não estamos mais na escola, mas nós estamos no campo formado pelo quê? Pelo aquilo que transgride as leis da escola. Muito importante para o conceito clássico de formação, né? Até certo ponto a escola nos transmite uma cultura, nos diz de uma ordem simbólica, nos impõe um conjunto de normatividades e que a gente espera é que nossos alunos façam o quê com tudo isso? Transgridam, ultrapassem, não obedeçam completamente à lei. Mas para poder desobedecer, é preciso saber muito bem como obedecer. É essa a trama que leva, então, Harry, Rony e Hermione para essa aventura para fora dos muros e para dentro da floresta, onde está lá o unicórnio, né? Esse ser que representa a Virgem, como nas tapeçorias de Cluny, que representa a eternidade, né? Se você bebe o sangue do unicórnio, um ser mítico, um ser que só pode existir assim na confluência entre o mundo concreto e o mundo imaginário, né? Lembrem-se, o imaginário do unicórnio está baseado nos chifres de Nerval, que eram encontrados nas praias, por isso o unicórnio e a praia andam juntos, e que, já que você tem um chifre para qual falta o animal, e você tem um animal na qual falta um chifre, que é o cavalo, existe necessariamente um unicórnio. Uma conclusão, vamos dizer assim, mágica. Mas eles atravessam essa floresta cheia de perigos para se encontrar com o quê? Com o espelho. É um espelho que é um espelho lacaniano, ou seja, ele não reflete o eu, ele não reflete quem você é, mas ele reflete o que você deseja. Esse deveria ser, assim, o espelho que o analista faz nas suas sessões com o analisante, né? Não devolver só, né, o que ele é, sem grandes deformações, mas principalmente, né, colher nos olhos do analisante, das palavras do analisante, e devolver algo sobre o seu desejo. É por isso que a fórmula inspirada por Dumbledore, de que a pedra filosofal ela só pode ser possuída
por quem não quer usá-la. É uma fórmula que é admirável para falar da diferença entre o falo, né, que é aquilo que a gente tem para fazer coisas, lumos, ou então arme, como é que é? Espelharmes, de novo Bolsonaro, espelharmes, mais uma vez, larga isso, como uma forma de, então, distinguir o falo, que é o que o cara quer ter, masculinidade tóxica à parte, que ele acha que ela vai ser alguém que ele vai fazer com o falo, daquilo que você só pode possuir se você não for usar. Na verdade, é aquilo que você se sente usado em relação a isso, que é o objeto A, causa de desejo. É uma distinção muito clara, muito interessante, muito didática, que a gente encontra aí nesse livro. Por isso, o professor ganancioso, quando ele olha para o espelho, ele só consegue ver uma pedra que ele não pode tocar. Né? Veja aí a ideia de um objeto que não é um objeto, né? Que é uma função. Uma pedra que para ele está completamente imaginarizada, tomada por essa forma, que é a forma poder. Né? Ele está confundindo o que é o objeto com o que é o falo, gente. Ao passo que Harry Potter, quando chega diante desse mesmo espelho, o que ele vê? Ele vê seus pais. Veja que imagem interessante, né? Os pais porque ele é órfão, os pais porque é aquilo que lhe falta, os pais porque é de onde ele vem, ou seja, ele deseja saber sobre si, ele deseja saber sobre a origem do seu desejo, ele deseja saber sobre o seu destino, o seu futuro, ele deseja algo que não possui exata imagem e que está bem figurado na posição aí dos seus pais, que a gente sabe foram derrotados por aquele cujo nome não deve ser pronunciado. Voldemort. Voldemort, no final a gente vai ter esse confronto, mas eu não quero dar spoiler, só do primeiro volume, a Pedra Filosofal. Então, eles retornam a Hogwarts com essa pedra e eles são o quê? Inicialmente punidos. Malfoy se compraz. Eu denunciei, eu mostrei que eles não são o que eles pensam que são, e eu quero punição para isso. E qual mercador em Veneza, vão lá ver a peça do Shakespeare, que inspirou a famosa ideia de um pound, uma libra de carne que cada um deve pagar pelo seu desejo, tal qual o Lacan discute em vários momentos, né? Então, exatamente como o julgamento final do Mercador de Veneza, o Dumbledore aplica uma punição, né? E vocês fizeram algo incorreto, saíram à noite, enfrentaram e quebraram a lei, e em seguida retorna com positividades e com ganhos, de tal maneira que a casa de Grifinória acaba sendo, enfim, a vencedora. É um ótimo tratado, então, sobre como é possível restaurar o desejo na sua relação com o saber, na sua investigação da verdade e na sua disjunção, né, entre os objetos de uso, a varinha que o sujeito quer ter e aquilo que nos move e que não tem imagem, que não tem face, aquilo que faz função de causa e que organiza as verdadeiras transferências. Para receber mais dados do professor Dumbledore, clique aqui no Desejo em Cena, no YouTube, e eu e meu querido Aqueronta cruzaremos com vocês as epopeias dessa história tão interessante, contemporânea, libertadora, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. De todos os sabores, eu preciso provar um feijão? O que acontece quando a pessoa prova um feijão? O que é isso? É um verde horrível, é um sabor sapo.